Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma aula, né? Pedindo as bênçãos, a proteção de Nossa Senhora neste mês de maio, que é o mês de Maria, né? Sempre lembrar disso nas nossas orações diárias com a nossa família, tá? Então, agora em maio, nós temos uma data muito importante para nossa escola, para nós católicos, né? É o mês mariano, é o mês de Nossa Senhora. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar ciências, tá? Iniciando ali com a correção. Se você ainda não realizou a atividade, para o vídeo por aqui, vai lá, faz a atividade até a página 39 e daí só então você vem para a sua correção, tá certo? Então, vamos lá. Na página 39 do livro de vocês, vocês tinham um texto, né? Esse texto que é o que é. Mora no mar, mas não é peixe. Tem motor, mas não é carro. Tem andar, mas não é prédio. A água carrega, mas a âncora segura. E aí vinham algumas perguntas, né? Então, nós vamos agora para a realização dessas questões, tá? Então, da correção. Qual é a resposta para a adivinha? Então, a adivinha, a resposta é barco, né? Barco. A número 2, o texto descreve formas de utilizar a água. Quais são elas? Então, no texto aparece a navegação e o transporte, tá? Nós sabemos que existem outras formas de utilização da água, mas no texto apareceram a navegação e o transporte, tá? Na número 3, perguntou para vocês aí como a relação entre o uso da água e os meios de transporte foi importante para o desenvolvimento das sociedades, né? Então, os rios e os mares, eles foram utilizados na descoberta de novas terras, tá? Então, os rios e os mares, que foi até o que eu comentei com vocês, que é o caso de Cuiabá, né? Utilizados na descoberta de novas terras. Nós sabemos que os bandeirantes vieram, né, pelo rio Cuiabá. E são utilizados até o dia de hoje para o comércio e o transporte de pessoas, né? Hoje, utilizados para o comércio. Então, muitas coisas ainda são transportadas, né, pelas águas. E também o transporte de pessoas, né? Dar uma apertadinha aqui para caber, senão não vai caber a pergunta a próxima. Aí, de pessoas, tá? E a última, ela seria pessoal, né? Para você, qual é o uso mais importante da água? Então, você poderia colocar várias questões, né? Você poderia colocar, por exemplo, para nós seres humanos, ela é vital, né? Então, para o consumo humano. Seria a minha opinião. Mas a sua pode ser diferente, não tem menor problema, né? Porque nós sem a água, nós não sobrevivemos. E depois, com base no texto, você vai criar 4 versos de uma adivinha sobre esse uso e apresentar aos colegas. No caso, no retorno, né? Então, aqui no caso, eu coloquei para o uso humano, eu teria que colocar 4 versos de uma adivinha que a resposta fosse para o uso humano, tá? Então, cada um de vocês vai criar de acordo com o que você escolheu, tá certo? Agora, nós vamos para as atividades do dia de hoje, tá bom? Deixa eu só apagar aqui para nós nos organizarmos. Hoje, nós vamos fazer as atividades das páginas 40 a 42, tá?
Então, organizem aí o seu livro, o seu material, para nós iniciarmos a nossa atividade, certo? Então, nós vamos fazer aí a leitura de alguns textos e a realização de algumas atividades, algumas questões, tá bom? Propostas pelo livro. Então, vamos lá. Página 40, uso da água na agricultura, né? Nós vimos na questão anterior, para você, um uso importante da água. Nós vimos também no texto anterior a utilização da água como meio de transporte, né? Transporte para mercadoria, transporte de pessoas, né? A importância desse meio de transporte para a descoberta de novas terras, né? Então, agora a gente vai ver a utilização da água em outros fatores, em outros lugares, tá? O uso da água na agricultura. A agricultura é uma atividade econômica necessária à sociedade, pois a produção de grande parte dos alimentos depende dela. No entanto, o desperdício de água para manter essa atividade é muito grande, principalmente durante o processo de irrigação, técnica usada na agricultura para o fornecimento de água das plantas. Então, vocês podem grifar aí todo esse parágrafo. Nós temos a questão da utilização da água e também temos a questão do desperdício da água, né, pela agricultura. É importante? É necessário? Porém, né, existe aí um uso desregrado, né, um desperdício. Muitas vezes nós não pensamos, mas, por exemplo, o nosso consumismo faz com que aumente o gasto de água nesse setor, que é a agricultura. Por exemplo, se eu compro alimentos, pode ser hortifrutis, que seja, né, verdura, frutas, e aí eu compro e não tenho aquele cuidado que nós conversamos na aula de ensino religioso, né, de conservar corretamente. Eu faço desperdício da fruta na minha casa. Comprei uma banana e não guardei corretamente e essa banana estragou antes do tempo sem ser consumida. Então, quanta água foi necessário, né, o agricultor utilizar para a produção dessa banana? Então, nós lá na ponta, evitando o desperdício de pequenas coisas, podemos evitar o grande desperdício de água na agricultura também, tá? Então, por isso que nós precisamos ser consumidores conscientes, né? Então, grifaram aí. E aí, nós vamos também para um outro tipo de utilização da água, que é nas indústrias, né? O Brasil é um dos países mais industrializados do mundo. Segundo a Agência Nacional de Águas, ANA, a indústria é o terceiro maior consumidor no que diz respeito ao uso da água em seus processos, estando atrás apenas do abastecimento dos municípios e da agricultura. Entre os setores da indústria responsável pelo uso de 85% da água estão os do fabricante de alimentos, papel, bebidas, biocombustíveis e produtos químicos, tá? A indústria de refrigerante utiliza em média 2 litros de água para cada litro da bebida produzida. Então, aqui a gente vê o uso da água, tá? Para produção na indústria. Então, todos os alimentos, né, que são produzidos industrialmente, que nós compramos aí no supermercado, e às vezes a gente nem para pensar, né? O refrigerante, a bolacha, o arroz, tudo que a gente compra, né, industrializado, tem aí esse processamento e utiliza a água na sua produção, tá? Podem grifar aí também. Agora, pensando na utilização da água nesses pontos, a gente vai ler mais um textinho e fazer algumas atividades, tá? Então, leia o texto publicado em 18 de março de 2019 e faça o que se pede. Falta de acesso à água afeta bilhões e provoca o aumento de conflitos no mundo, diz um relatório da ONU, tá? Então, pode não parecer, né, porque nós temos aí a água sem essa escassez ainda, mas já existem lugares no mundo que existe falta mesmo de água. E isso afeta as pessoas, né, diretamente, como nós colocamos na atividade anterior. Se a água é vital para o ser humano, sem água nós não sobrevivemos. Então, como que nós vamos fazer no momento em que houver escassez desse recurso, desse bem, né? Então, por isso nós precisamos ter a consciência de usar corretamente. Demanda por água deve continuar a crescer nos próximos anos e pode afetar a produção de alimentos.
mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, né? Nós vimos aqui que, nas páginas anteriores aqui em cima, que nós utilizamos a água na agricultura, né? Então, nós utilizamos a água na produção de alimentos. Se faltar água, vai dificultar a produção de alimentos. Então, uma coisa está ligada à outra. Em relatório divulgado nessa segunda-feira, dia 18, a ONU aponta que mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, tá? Então, grifem isso aí, que é um dado bastante importante para nós, né, refletirmos um pouquinho. E mais de 4 bilhões não têm acesso a esgoto sanitário. Além disso, a demanda de água seguirá crescendo e pode afetar a produção de alimentos e gerar conflitos. Então, se hoje, né, na verdade hoje não, se em 2018, quando foi feita 2019, quando foi feita essa pesquisa, já haviam 2 bilhões de pessoas sem acesso à água potável, e ainda vai continuar crescendo o consumo de água, esse número de pessoas sem o acesso a essa água potável também vai crescer, né? Então, precisamos pensar um pouco sobre isso. A agricultura, incluindo irrigação, pecuária e agricultura, é a maior consumidora de água globalmente, respondendo por 69% da retirada anual de água em todo o mundo. A indústria, incluindo geração de energia, responde por 19%. E as residências por 12%, tá? Então, aqui são informações sobre o consumo de água e o que cada setor consome, tá? Anualmente. Então, diante desses textos, falando aí sobre o uso da água na agricultura, o uso da água na indústria, a questão da falta da água, né? Que nós vimos aí que mais de 2 bilhões de pessoas em 2019 não tinham acesso à água potável, né? Imagina como que a situação vem aumentando. O consumo de água está aumentando. Aí vocês viram também cada setor, a quantia de água utilizada, né? Então, no caso, a agricultura, 69%. Vocês podem grifar também, tá? A indústria, 19%. E as residências, 12%, né? Então, diante disso, vocês vão responder as questões, tá? Qual é o tema central do texto? Sobre o que está tratando esse texto? Qual é o assunto? Sublinhe no texto os nomes dos setores com aumento de demanda de água, tá? Quais são os setores que vai aumentar o consumo de água, a necessidade de água? O município onde você mora foi afetado por problemas relacionados à escassez de água? Em caso de afirmativo, sítios. Vocês vão conversar com a família de vocês para ver se no município de Cuiabá, se você mora em Cuiabá, ou no município de Várzea Grande, se você mora em Várzea Grande, nos últimos anos está acontecendo a questão da falta de água. Ou o município tem bastante água à vontade. Será que nós não precisamos em casa ter reservatórios, né? Conversa com a família aí para ver como que é a situação do abastecimento de água na sua casa, no seu município, tá? Quais são os problemas que nós temos com esse abastecimento de água, tá certo? Converse com os colegas sobre quais atividades cotidianas realizadas pelas pessoas podem ser afetadas pela escassez de água. Então, se faltar água, o que vai poder ser afetado na nossa rotina, né? A gente já viu aí a produção de alimento necessita de água, a indústria necessita de água, as nossas atividades de rotina na nossa casa necessitam de água, né? Higiene pessoal, nós necessitamos de água. Então, são vários fatores que serão atingidos caso aconteça, né, a falta aí de água, a escassez de água. Aqui nós vamos ver um pouquinho o uso da água para geração de energia, tá? A energia elétrica é muito importante para todos nós, pois possibilita que tenhamos conforto, bem-estar, segurança e lazer. É ela que faz a vida moderna funcionar, afinal dependemos da energia elétrica para estudar, trabalhar, armazenar os alimentos, né, na geladeira, freezer, ouvir música, assistir televisão, conversar no celular, acessar a internet e realizar tantas outras atividades.
Então, nós já nos adaptamos a ter a energia elétrica, né? Nós já estudamos que houve um momento da história que isso não era possível, que eles não tinham essa energia. Agora nós temos. Isso traz conforto para todos nós. E como é feita essa geração de energia? A energia elétrica ela é gerada de várias maneiras, tá? Uma delas é através das usinas hidrelétricas, né? Que é através da usina movida a água, tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho. As contas de energia elétrica mostram as informações do consumo das residências e o valor a ser pago pelo serviço. As companhias costumam incluir um gráfico de barras mostrando o consumo mensal, que pode ser comparado aos outros meses do ano, como mostrado a seguir. Analise a fatura da energia elétrica da sua residência e responda as questões, né, a seguir. Aqui já fala, realize atividade juntamente com um adulto. Então, você vai conversar com alguém da sua família, um adulto, para vocês analisarem a fatura da energia. Qual é a unidade de medida usada para o consumo de energia elétrica? Nós já estudamos várias unidades de medida, como quilo, grama, quilômetro, né? Então, metro. A unidade de medida usada para indicar o consumo de energia ela é diferente dessas que nós já estudamos. Então, pesquise aí com a sua família qual é essa unidade de medida. Em qual mês houve o maior consumo de energia elétrica? Então, observando as barrinhas que aparecem aí na sua conta de energia, qual mês que houve o maior consumo? Qual foi o consumo de energia elétrica na sua casa no último mês? Tá? Então, você vai ver lá qual foi a medida do último mês. Você sabe como a água é capaz de gerar energia? E aí você vai responder com as suas palavras, né? Se você sabe ou não como a água é capaz de gerar energia. Analisando essa conta de energia, né? E pensando em ser um consumidor consciente, pensando na escassez de água, porque a água é uma fonte geradora de energia, você vai pensar em atitudes, tá? Que você pode ter para ajudar a reduzir o consumo de energia na sua casa, tá? Então, você vai começar a ter atitudes para ajudar na redução desse consumo. Ah, tia, mas como eu posso fazer isso? Deixar, sempre que você sair do ambiente que você está, desligar ar-condicionado, desligar ventilador, desligar o interruptor de energia, né, da luz, da lâmpada. Você pode desligar a televisão se você não está usando, e desligando aquilo que você não está usando naquele momento, tá? Então, essa já é uma parte que você pode fazer. Ah, um dia que está quente, né? Cuiabá nós temos dias quentes, de repente ao invés de tomar um banho morno, quente, eu posso tomar um banho na água natural, tá? Então, assim, atitudes que você pode ter para ajudar a reduzir esse consumo, porque se cada um fizer um pouquinho, fizer a sua parte, né, todo mundo fazendo um pouquinho, aí a gente consegue fazer muita coisa juntos, tá? Então, gente, por hoje as atividades são essas. Façam com bastante capricho, com bastante empenho, tá? Na próxima aula nós realizaremos aí a correção. Fiquem com Deus, até a próxima aula, tchau!